Se teve um lugar no mundo que Carlo amou, esse lugar foi Assis. Ele dizia que esse era um dos lugares mais bonitos do mundo e que a simplicidade e a espiritualidade de São Francisco inspiravam muito a ele. Por isso, seus pais decidiram comprar uma casa aqui, onde eles passavam as férias e os finais de semana. Um grande devoto de São Francisco e de Santa Clara, quando adotou uma cachorrinha, lhe deu o nome de Chiara. Quando Carlo estava em Assis, ele evitava chamar a cachorrinha pelo nome. Ele percebia que toda vez que chamava Chiara, algumas freiras que passavam por perto olhavam com reprovação, achando que ele estava gritando o nome de Santa Clara de maneira desrespeitosa. Esse cuidado de Carlo mostrava como ele respeitava a espiritualidade do lugar e queria sempre agir com reverência. Nessa época, a mãe de Carlo já frequentava o curso de teologia, e um padre, que era seu professor, pediu a ela que substituísse uma freira na condução das aulas de catequese de uma paróquia em Milão. Ao comentar que o filho estava ansioso por poder comungar, o padre sugeriu que ela o levasse às aulas de catequese. Carlo acompanhou as aulas preparatórias com grande alegria, e depois de concluí-las, seus pais encaminharam um pedido especial ao bispo local, para que a sua primeira comunhão fosse antecipada. Após entrevistá-lo e perceber a sua maturidade espiritual, o bispo concedeu a autorização, aconselhando que a celebração acontecesse em um local mais recolhido. E assim, na manhã do dia 6 de junho de 1998, Carlo e seus pais chegaram bem aqui onde nós estamos, o Mosteiro das Monjas Eremitas de Santo Ambrósio, que fica em Perego, perto de Milão. Durante a missa, as freiras presentes ficaram impressionadas com a serenidade e o recolhimento de Carlo. Quando recebeu a Eucaristia pela primeira vez, ele abaixou a cabeça entre as mãos por um instante e logo depois mexeu-se levemente, como se tivesse sido tomado por uma alegria profunda e incontrolável. As freiras que residiam aqui na época lembram com carinho desse momento, e Carlo, de vez em quando, voltava aqui para visitá-las e pedir que as irmãs rezassem por ele. Noi l'abbiamo conosciuto proprio il giorno della prima comunione, la sua strada è l'Eucaristia. Lui che era un ragazzino, anche questa cosa non è da poco, ecco, questo aver saputo conciliare queste due cose, ecco, di vivere evangelicamente in una situazione che invece avrebbe potuto portarlo ad atteggiamenti tutt'altro che evangelici, sia di orgoglio che di lusso, che di comodo, eccetera. Questo fatto che lui si dedicasse all'adorazione era anche una necessità, cioè lui aveva anche bisogno di ricaricarsi per poter vivere la giornata come Gesù gli chiedeva, perché chi ha un po' di esperienza di vita si sa benissimo che essere sempre bravi non è facile. Mi sembrerebbe bello sottolineare questa sua normalità vissuta secondo il Vangelo, per cui diventa straordinaria perché lui non lasciava mai perdere le parole di Gesù. O dia da primeira comunhão de Carlo foi um divisor de águas. Foi como se depois daquele dia vivido aqui no mosteiro, ele estivesse completo. A Eucaristia se tornou a sua essência, a ponto dele dizer que o seu plano de vida era estar sempre unido a Jesus. Não demorou muito para que Carlo começasse a frequentar a missa diariamente, e ele gostava de chegar mais cedo ou de permanecer um pouco mais na igreja em adoração. Ele dizia a seus pais que, assim como nós ficamos bronzeados quando nos expomos ao sol, nós nos tornamos santos quando ficamos diante da Eucaristia. Seus pais, impressionados, notavam que Carlo nunca tratava esses momentos como uma obrigação, mas como um encontro pessoal e esperado com Jesus. Certa vez, a paróquia que a família de Carlo frequentava organizou uma peregrinação à Terra Santa. Seu pai perguntou se ele gostaria de ir e ele prontamente respondeu: "Por que vou ao lugar por onde Cristo andou há 2000 anos, quando posso visitá-lo vivo no sacrário?" Lui amava tantissimo a fare l'adorazione Eucaristia, ma io non sapevo nulla. Mentre che accompagnavo a scuola, lui parlava sull'adorazione del sacramento di Eucaristia e mi raccontava l'importanza di Eucaristia, come è presente il Signore con l'anima, sangue e il corpo. E mi ha chiesto se tu un giorno si avvicina al Signore e la tua vita cambia completamente, e se continui a partecipare alla messa e tu cominci a assomigliare al Signore.
e mi spiegava l'insegnamento della religione cattolica. Carlo mi ha fatto vedere la verità, il Dio vivente. È questo che mi ha fatto venire la voglia di farmi battezzare. Aveva un talento molto speciale di spiegare, che è venuto l'entusiasmo dentro di me. No ano de 2002, Carlo pediu permissão aos pais para dar aulas de catequese em sua paróquia. Seus pais permitiram, desde que ele assumisse o compromisso de não negligenciar os seus estudos, o que foi atendido por Carlo. E assim, com somente 11 anos, Carlo se tornou catequista, preparando para receber os sacramentos jovens muitas vezes mais velhos do que ele. Preparava as aulas com muito entusiasmo e dedicação, buscando formas de incentivar os jovens a viverem a santidade. E logo começou a pensar em formas de fazer com que seus alunos da catequese se convencessem da presença real de Cristo na hóstia consagrada. Lembrou-se que, quando mais novo, tinha visitado com os pais a igreja de Santo Ambrósio, em Florença, onde aconteceram 2 milagres eucarísticos. Decidido a pesquisar mais sobre o assunto, logo se deparou com um grande problema. Não havia lugar algum onde encontrasse de forma organizada informações sobre os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Assim surgiu a ideia de fazer uma exposição sobre os milagres eucarísticos. Carlo então passou a pesquisar na internet e nos livros sobre eles. Foi um trabalho extenso de mais de 2 anos, em que ele preparou fichas, traduziu, escreveu textos, editou imagens e até foi a esses lugares para conseguir informações para enriquecer essa exposição.